A paz do Senhor, meus irmãos, nós temos aqui o privilégio de estar novamente com o pastor Altair Germano, que é mestre em teologia, especialista em ministério, em educação, psicopedagogia. O currículo é longo, né, pastor? Bem-vindo aqui a mais essa conversa. Bom sempre estar aqui com você, irmão Bruno, e especialmente para falar de livros. Isso. Hoje nós falaremos do livro do pastor Altair, A Análise Narrativa como um Método Hermenêutico. Esse livro, pastor, é um livro que ele é voltado bastante para a exegese. Qual que é o principal objetivo do senhor ao escrever essa obra? Quando eu escrevi a Análise Narrativa como Método Hermenêutico, eu pensei em colaborar com os leitores e intérpretes da Bíblia, no sentido de fazê-los entender que, para além do método histórico-gramatical, ou junto com o método histórico-gramatical, há outras possibilidades metodológicas que cooperam para uma compreensão melhor, para uma interpretação melhor do texto sagrado. E qual que é a importância das narrativas da Bíblia e por que é importante a gente conhecer a natureza delas? As narrativas têm um lugar todo especial na Bíblia Sagrada. Estima-se que 40% do Antigo Testamento e 60% de todo o texto bíblico é composto do gênero literário narrativas. E é interessante e importante entender exatamente essa questão de gênero literário e escrituras sagradas. Geralmente, quando se fala em classificação textual ou dos livros da Bíblia, eu designo de classificação teológica ou didático-pedagógica. Geralmente a gente estuda em disciplinas como bibliologia, que a Bíblia é dividida entre Antigo e Novo Testamento, e que o Antigo Testamento é composto do Pentateuco, dos livros históricos, poéticos, proféticos, sapienciais. E o Novo, composto e classificado como os Evangelhos, Evangelhos e Atos, as epístolas de Paulo, as epístolas gerais. Dentro das epístolas de Paulo tem as pastorais e o livro do Apocalipse. Então essa é uma divisão clássica e teológica das Escrituras. É uma forma de compreender as Escrituras dessa perspectiva. Contudo, quando nós analisamos a Bíblia a partir de gênero literário, essa divisão clássica não prevalece, porque os gêneros literários, eles permeiam essa classificação. Por exemplo, no caso da análise narrativa, você encontra narrativa, o gênero narrativa. O que é o gênero narrativa? Narrativas são histórias contadas, escritas ou faladas, ou nos tempos modernos e pós-modernos, você encontra narrativas em filmes e etc. Então, o que acontece? Você encontra o gênero literário narrativa, você encontra histórias sendo contadas na Bíblia, no Pentateuco, você encontra histórias sendo contadas nos livros históricos, você encontra histórias sendo contadas nos livros proféticos, você encontra histórias sendo contadas, na realidade é a própria contação de uma história, os Evangelhos, Atos dos Apóstolos. Então, o gênero narrativa, história contada, ele permeia Toda a Bíblia. Toda a Bíblia. 60% da Bíblia são histórias contadas, e isso nos levaria deveria nos fazer pensar do porquê, em sua soberania, os autores bíblicos foram inspirados pelo Espírito para escrever e contar tantas histórias. Histórias sobre Deus, seu povo, seus planos, e, obviamente, uma análise sobre essa razão de ser, dessa proporção das narrativas em relação a outros gêneros literários. Tem muitas explicações ou hipóteses. Uma delas é bem interessante. Uma história bem contada é sempre uma ferramenta e um meio muito atrativo. Prende muito a atenção do ouvinte. E
Deus, em sua soberania, pelo Espírito Santo, inspirou os autores bíblicos para grande parte do conhecimento sobre Deus e seus planos, suas intervenções na vida do seu povo, a história da salvação, ser manifesta e conhecida através da contação de histórias. E as histórias são tão importantes que hoje no marketing existe um conceito de venda a partir de história, chamado de storytelling. É contar a história para chegar até a venda. Então é permeado tudo por histórias. Saber contar a história. E é interessante que no nosso contexto político hoje, o termo narrativa está muito em voga, né? Isso. Se afirma até o seguinte, que hoje, em muitas questões, o que vale, o que prevalece não é a verdade, é a história mais bem contada. A história mais bem contada. Então, hoje se fala muito em narrativa falsa, narrativa verdadeira. Mas do ponto de vista bíblico é isso. As narrativas têm um lugar muito especial na Bíblia e isso deveria nos chamar a atenção. Como que a análise narrativa se apresenta como um método hermenêutico? A análise narrativa, como método hermenêutico, ela é um estudo que parte do contexto secular, de eruditos, especialistas em linguagem, em disciplinas relacionadas à literatura, e é antiga. Ao longo da história, antes de Cristo, já se tentava estudar, se não me esqueço, eu acho que foi Aristóteles, um desses filósofos, o primeiro a tentar fazer uma análise estrutural da narrativa, a analisar de forma técnica para discernir os elementos presentes na narrativa e a forma da narrativa se desdobrar. E aí, ao longo dos séculos, outras pessoas se interessaram por isso, até que, nos últimos anos, a coisa ganhou uma dimensão maior e se produziu a análise narrativa como método, com todos os princípios. O método foi elaborado, teorizado, foi testado ou aplicado e foi comprovada a sua eficácia como método hermenêutico, com todas as suas com toda a sua forma própria do método ser aplicado para alcançar os seus objetivos. E depois de já ser utilizado, teorizado, testado e aprovado no contexto secular, o contexto cristão importou e testou a aplicação do método nos textos narrativos da Bíblia. E os resultados foram bem interessantes. Houve e ainda há muita discussão com relação ao método em função dos objetivos da sua aplicação. E aqui e ali, no contexto da hermenêutica, surge essa discussão. Por exemplo, há quem até não aceite e teça e faça críticas ao método histórico-gramatical, alegando que o método histórico-gramatical ele foi criado num contexto racionalista, ou por pessoas no contexto cristão, por exemplo, que eles não criam essas pessoas na atualidade dos dons, dos dons espirituais, etc. E nesse contexto também moderno, liberal e que envolve iluminismo, todo esse contexto do século XX, principalmente, século XIX, século XX. Mas a questão do uso de um método tem muito a ver da sua aplicação, do seu uso com os pressupostos de quem utiliza o método. Um racionalista pode pegar o método histórico-gramatical e, no final, deduzir de uma passagem bíblica que os dons espirituais não são para os dias de hoje. E um outro estudioso pode pegar o mesmo método e chegar à conclusão de que os dons espirituais são também para os dias de hoje.
Então, os pressupostos, as experiências ou não experiências do intérprete, por vezes, tem peso na aplicação de um método. E, geralmente o problema não está no método, mas em quem utiliza o método. Então, dessa forma, voltando para a análise narrativa, quando eu me debrucei a pesquisar mais sobre o método, classificado por alguns como um método pós-moderno, que ia de encontro ao método historiogramatical, eu entendi que, na realidade, o problema não estava no método, mas exatamente nos pressupostos de quem utilizava o método e para quais fins ou objetivos. Então, eu conheci intérpretes, na minha pesquisa, que usavam o método, a análise narrativa, com o pressuposto, por exemplo, de que a Bíblia não era a palavra de Deus, que muitas narrativas bíblicas eram mitológicas, um pensamento totalmente liberal. Mas, por outro lado, eu me deparei com eruditos e intérpretes bíblicos que usavam o método análise narrativa com os pressupostos de que a Bíblia é a palavra de Deus, de que as narrativas, as histórias da Bíblia, inclusive a da criação, eram histórias reais, eram fatos e não ficção. Então, eu cheguei à conclusão que o problema estava no intérprete. E aí, eu parti para pesquisar mais sobre o assunto, e no livro, a proposta, como eu já antecipei, é exatamente mostrar que a análise narrativa não é um método que vem para substituir, no contexto pentecostal, o método histórico-gramatical, mas para, junto com o método histórico-gramatical, contribuir para uma melhor interpretação e com uma melhor interpretação, uma melhor exposição e aplicação da verdade bíblica. E aqueles que falam que o método histórico-gramatical foi criado no meio de pressupostos pós-modernos, a gente pode dizer o mesmo do método histórico-crítico. Sim. Que olha para a Bíblia para criticar ela e não para ser criticado por ela. Exatamente. Então, em suma, muito dos problemas com a interpretação da Bíblia não está no método utilizado. Embora o método utilizado pode cooperar para uma maior ou uma limitada compreensão, mas geralmente o problema está nos intérpretes. Uhum. E, pastor, entrando agora já mais no método, qual o papel do narrador nas narrativas bíblicas e para o seu entendimento delas? O papel do narrador é fundamental. O narrador é o contador da história, é aquele que conta a história. E quando o narrador conta a história de uma forma atrativa, ele alcança os seus objetivos. Todo narrador que conta uma história na Bíblia, ele tem um propósito. Sempre lembrando e partindo do pressuposto da inspiração divina, da inerrância, da infalibilidade das Escrituras. E quanto mais eficaz ele é na contação da história, melhor e maior será o alcance dos seus objetivos. Ele vai, e no caso da Bíblia, o Espírito usa tudo isso para comunicar a verdade de Deus, fazendo com que essa verdade de Deus, através da história contada pelo narrador, seja assimilada, seja aprendida, seja crida, seja praticada. Então, o narrador bíblico, assim como o narrador secular, ele é fundamental. E a análise narrativa, entre outras coisas, vai mostrar que os escritores bíblicos que contaram a história, eles seguiram alguns padrões da sua época, na forma de contar a história. E isso nos leva a entender uma coisa muito básica, que por vezes passa desapercebido, é que tanto escritores quanto oradores, eles estão inseridos num contexto cultural, e eles sofrem a influência desse contexto, ou imediato ou geral. Então, por exemplo, se você pegar dois pregadores, vou falar de pregação e voltar para texto, e que você nunca não conhece, e alguém falar assim, você vai escutar esses dois pregadores por 5 minutos, e você pegar, eu vou usar um termo aqui, muito comum no nosso contexto pentecostal assembleano, você pegar um pregador pentecostal, raiz,
e pegar um pregador batista, sensacionista ou reformado raiz e escutar 5 minutos, cada um deles, sem saber quem são e de onde são, você vai identificar o pentecostal e vai identificar o reformado, tradicional. E aqui eu estou dando esse exemplo, não fazendo juízo de valor, mas de estilo. Na forma de pregar. Na forma de pregar. Aqui e ali é a exceção. Tem alguns pentecostais que têm um estilo mais, vou chamar mais batista ou reformado de ser. Mais E contido. aqui e ali você encontra um batista ou um reformado com um estilo mais pentecostal de ser. Mas são exceções à regra. Sim. Então você sofre influência do contexto onde você está inserido e por vezes não pensa a forma de ser e fazer as coisas. O escritor de uma narrativa, em qualquer época, nos tempos bíblicos ou nos tempos modernos, com ele acontece a mesma coisa. Ele sofre influência dos estilos e da forma de contar a história do seu tempo. E os escritores bíblicos, eles não estão fora dessa realidade. Eles escrevem, inspirados pelo Espírito, mais normas, mais padrões, mais estilos de contar a história da sua época, do seu contexto, estão presentes e a análise narrativa nos faz enxergar essa realidade. Um exemplo é o apóstolo Paulo, que insere as saudações na carta dele, que é uma forma comum que era usada na época, só que ele dá uma leve modificada para as igrejas, acrescentando o graça e paz. E coloca a oração depois da saudação. Mas era comum a saudação. Aí você toca no assunto que eu vou só fazer um breve comentário para voltarmos para a narrativa. Paulo está dentro de um outro gênero literário, Sim. que é o gênero epistolar. Epistolar. E sofre a influência do meio, como você cita, de como escrever uma carta na época. Hoje a gente não escreve mais carta, né? De forma manual, digital. Mas os padrões mudam. Então hoje, se Paulo vivesse no mundo de hoje, certamente a forma dele iniciar as suas cartas, de desenvolver e de concluí-las, seria diferente daquelas que nós encontramos na Bíblia. Porque sempre o meio influencia o estilo do escritor. Uhum. E pastor, quais são as características estruturais assim das narrativas bíblicas e como que o enredo e os diferentes níveis narrativos eles contribuem para a compreensão do texto? A estrutura de uma narrativa, não apenas bíblica, mas de forma geral, envolve o enredo, envolve o cenário, que é o lugar onde os fatos acontecem na narrativa, na história, e os personagens. O enredo tem um padrão. É isso, entre outras coisas, que a análise narrativa nos faz enxergar no texto, que contribui com o método histórico-gramatical. Depois que você estuda esses princípios de interpretação a partir de uma análise das narrativas bíblicas, você nunca mais lê a Bíblia do mesmo jeito. Algo a mais é adicionado na forma, na sua concepção e visão do texto, que vai fazer você enxergar mais do que enxergava no texto, sempre contando com a cooperação do Espírito. O papel do Espírito na interpretação, no uso de qualquer método, é fundamental. E isso, inclusive, é um dos capítulos do livro, né? O Espírito Santo e a interpretação das narrativas bíblicas. Nenhum método, por bom que seja, substitui a necessidade ou descarta a necessidade da cooperação do Espírito. Mas vamos lá. Quando você estuda sobre o método e sobre as narrativas, você percebe que toda narrativa tem uma estrutura, ela tem um enredo. O enredo é a história contada com suas etapas. De forma básica, mas muito básica, há desdobramentos. Uma narrativa tem um ponto de partida. Vamos imaginar aqui um triângulo. A narrativa tem um ponto de partida. Então, a narrativa começa... Geralmente, esse é um padrão. Geralmente. A narrativa começa e se desenvolve. E aqui, nesse topo, surge um conflito. Uma situação, um problema. Um nó que precisa ser desenlaçado, que precisa ser desfeito, um problema que precisa ser resolvido, um ponto crítico. A partir desse ponto de crise na história, começa-se o processo de desdobramento do problema.
quando chega aqui, já criou-se o triângulo. O começo da narrativa, o ponto crítico, o desenlace ou o desenrolar o problema, desatar o nó. Aqui chega o final. Temos um triângulo aqui. Esse final pode ser um final feliz ou um final trágico. Há narrativas que trazem histórias de personagens e do povo de Deus, que o final é um final feliz, e um final que se espera, e narrativas que trazem um final trágico. Por exemplo, quando nós lemos nos livros históricos a história dos reis de Israel, algumas daquelas histórias terminam, a maioria termina no final trágico, e outras terminam com um rei que andou segundo o coração de Deus, que agradou a Deus, que fez reformas. Quando nós lemos a história de Davi, termina de uma forma. Quando nós lemos sobre a história de Salomão, já termina de outra forma. O livro de Juízes. Juízes. Então, qualquer história contada, você vai encontrar esse padrão. O começo, um ponto crítico e o desfecho. O desfecho. E é muito interessante ter essa percepção. Depois disso, não apenas a Bíblia, mas qualquer livro e qualquer coisa que você assiste, você começa o filme, ou você está assistindo um filme bíblico, filmes que edificam, começa e você fica esperando o ponto crítico. Aí quando acontece, é você que tem já o entendimento dessa estrutura narrativa, do enredo, vai agora ver o desenrolar da coisa. O enredo é uma parte fundamental da narrativa, a outra parte é o cenário, onde as coisas acontecem. E aí, onde as coisas acontecem, o cenário bate com aquela necessidade do método histórico-gramatical de conhecer o contexto geográfico. O lugar onde as coisas acontecem, com a cultura do povo, a política, a economia, o contexto religioso, econômico. Então, esse cenário da narrativa bate com esses aspectos do método histórico-gramatical. Em muitos lugares, o método histórico-gramatical e a narrativa convergem entre si ou se completam. E depois do cenário tem os personagens, né? O protagonista, o personagem... Bom, o grande protagonista, o grande personagem, a Bíblia... Eu estou usando esses termos, me permitam, porque são os termos usados nas narrativas, né? Mas a Bíblia, o principal personagem da Bíblia é o próprio Deus. Por grandes heróis da Bíblia que nós possamos encontrar, Moisés, Davi, os profetas, a Bíblia foi escrita em função de revelar Deus, sua vontade de promover a glória dele. Todo narrador, em última instância, tem a intenção não de promover aquele personagem específico daquela história, mas de promover Deus. Mesmo em livros onde o nome de Deus não aparece, mas a mão de Deus está presente. O nome não está presente, mas a mão dele está presente. Como é o caso de Esther. O livro de Esther é um exemplo clássico. E a Bíblia não é escrita para promover a honra e a glória dos seus grandes personagens. A Bíblia é escrita para promover a honra e a glória de Deus. Os personagens têm suas virtudes e suas qualidades, são dignos do exemplo ser imitado, de fé. Inclusive, Hebreus capítulo 11 tem um capítulo ali, uma parte que fala dos heróis da fé, galeria dos heróis da fé. Paulo fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, mas em última instância, toda a história bíblica, os escritores buscam promover a glória de Deus. Quando você lê a história de José, magnífica, linda, a narrativa, e é interessante compreender o seguinte, dentro de uma grande narrativa, há micronarrativas. Há narrativas que, por exemplo, a narrativa mais ampla da história de José começa com a informação dele com seus irmãos do sonho de José, praticamente começa ali, e dele revelar os sonhos para a família, e termina com a morte dele. Só que entre esse momento narrativo que mostra a família de José, que ele tem um sonho, ou tem os sonhos, né? São 2 sonhos básicos.
e termina com a morte dele, você vai ter ali micronarrativas. A primeira que começa com o sonho e com o desfecho de que seus irmãos o vendem e ele é vendido como escravo ali. Ali fecha termina de forma triste aquele lá, negativa. Mas logo em seguida se abre uma outra micronarrativa. Já é José na casa de Potifar, que tem o desfecho com ele preso. Então, você vai encontrando, mas em cada história contada dessa, a intenção do autor não é focar no José de Deus, mas no Deus de José. E aí tem umas técnicas de observação, onde você vai ver repetidas vezes, principalmente na história de José, e nessas mil narrativas, o narrador repetir. Aí vem uma questão que talvez eu esteja antecipando, que é a importância da repetição de palavras e frases na narrativa, identificando a intenção do autor. Por várias vezes você encontra na narrativa de José: e o Senhor estava com José, e o Senhor abençoou José, e o Senhor estava com José. O que é que o escritor, o narrador, está chamando a atenção? O interesse dele é promover o Deus de José. José só é o que é, só faz o que faz, só alcança o que alcança, porque Deus estava com José. Então não é sobre o José de Deus, é sobre o Deus de José. Porque a Bíblia é a história de Deus. É a história de Deus. Até tem aquela estrutura clássica que dividiram para a gente estudar a teologia bíblica, que é a criação, a queda, a redenção e a consumação. E dentro disso tem essas micro-histórias, né? Isso. E dentro das histórias tem mais micro-histórias. São histórias são pequenas histórias dentro da grande história. E pastor, o que é o leitor implícito? E qual que é a importância dele? O leitor implícito é o leitor que o narrador tem em mente na hora que escreve a história. Para quem eu estou escrevendo? Eu estou escrevendo para alguém que eu quero fortalecer a fé. Então eu vou contar a história e guiar a história no sentido que a fé que essa pessoa tem seja fortalecida. Então eu sei quem são ou quem é o meu leitor implícito, quem é o meu destinatário. Quando você escreve uma carta, já estou mudando de gênero, você tem um destinatário em mente. Então você vai escrever com base no que você conhece do seu destinatário. O narrador faz a mesma coisa. Quando ele escreve uma história, e essa história ele deseja que seja alcançada por alguém ou por um povo, então ele escreve a história pensando especificamente naquele povo. Então ele vai falar na história de coisas que na hora que o leitor implícito daquela pessoa, daquele grupo que está na mente dele, lê, ele vai usar termos e vai usar a linguagem que ele sabe que vai ser compreendida. Ele sabe o impacto que vai causar no leitor implícito, no leitor que ele tem em mente ao escrever a história. E isso é o fio condutor dos termos, dos exemplos, das ilustrações e do drama que entra na narrativa. Ele pode escrever pensando também o seguinte: olha, essa minha história narrada, ela vai ser lida por esse leitor, mas a possibilidade de outros leitores. Então ele já conduz a narrativa pensando nos leitores imediatos e na possibilidade de outros, fora daquele contexto específico, ler a sua narrativa. Então, nesse caso, de forma consciente, o narrador ele usa termos e escreve para alcançar não apenas um grupo específico ou uma pessoa específica, mas outras pessoas. Então você vai encontrar histórias contadas na Bíblia que envolve isso. Existem narrativas que são escritas no sentido não de fortalecer o que você já crê, mas de tentar fazer você mudar de ideia em relação a uma concepção errada acerca de alguma coisa. Então, basicamente é isso. O leitor implícito é o leitor que o autor tem em mente de forma imediata para quem ele vai escrever. Mesmo quando ele escreve pensando numa pessoa específica ou num grupo específico, isso não significa que o que ele escreveu não vai servir. Tem muita coisa na Bíblia que foi escrita de forma específica para Israel, ou para uma pessoa específica, ou sobre uma pessoa específica, mas que até hoje nos serve. E para que a gente possa compreender como aquele leitor implícito
compreender o que estava na mente inicial do autor, aí precisamos recorrer aos recursos da hermenêutica, conhecer o contexto cultural, linguístico, temporal, geográfico. Então, mais uma vez, o que serve para entender um texto narrativo e na aplicação da análise narrativa como método, são os mesmos elementos que servem para interpretar um texto quando usamos o método histórico-gramatical. Então, mais uma vez aqui, os métodos convergem entre si, no sentido de que muito da Bíblia nós não vamos ter o entendimento do significado ou compreender a intenção do autor se não utilizarmos esses recursos metodológicos para nos aproximar ou para encurtar a distância temporal, cultural, linguística, geográfica, etc., entre nós e as pessoas e os povos dos tempos bíblicos. O senhor citou agora há pouco sobre o cenário em que a história está acontecendo. Por que o cenário em que tudo está acontecendo é importante? O cenário e cena é um termo da cotação de história. Em algum momento em nosso livro, a gente fala, com base nas pesquisas que fizemos, que dentro de um ambiente, de um cenário, há elementos, o próprio cenário em si, com sua cultura, com suas características particulares, com o momento político, econômico, religioso, onde a coisa acontece. Se isso não é entendido e compreendido, como acabamos de falar, você não consegue captar e compreender e entender muito a história contada. Um exemplo bem básico: a mulher se aproxima de Jesus com um vaso de alabastro e causa indignação da parte daqueles hipócritas que estavam com Jesus. Você lê essa história, tá? Até hoje, você escuta pessoas falando do vaso de alabastro sem entender o que é o alabastro. O alabastro era a matéria-prima que aquele vaso era confeccionado, ou o alabastro era o conteúdo derramado. Então, se você, nessa cena, não compreende esse detalhe, o que seria o vaso de alabastro? É um vaso que contém um perfume chamado alabastro, ou é um vaso produzido com uma matéria chamada alabastro? Então, só um exemplo de elementos culturais e de termos e de tantas coisas que você vai encontrar na cena bíblica, narrada pelo historiador, pelo contador de história. Inclusive, a análise narrativa, ela separa os eventos por cena. O termo técnico é esse, cena. Eu tenho um projeto, deixa eu falar aqui. Eu não sei se esse projeto vai eu não sei quando vai sair eu comecei a escrever, está lá, parado, que é um comentário de Atos dos Apóstolos, aplicando a análise narrativa como método. Então, eu trabalho o livro de Atos, e cada capítulo é assim: cena 1, cena 2, cena 3, cena 4, cena 5. Qual é a primeira cena? A primeira cena de Atos é Jesus comendo. Ali aparece Jesus ali entre os apóstolos, falando da promessa do derramar do Espírito, e depois Jesus é assustado. Isso é uma cena, acompanha comigo. Ele está comendo ali e tal, e fala que eles aguardem a promessa do Pai. Você vai imaginando isso, ele ali numa roda de conversa, e que esperem em Jerusalém, vocês serão revestidos de poder. E aí o narrador Lucas fala que enquanto ele ali estava falando, de repente, os varões vestidos de branco, né, aparecem. E Jesus começa a subir. E os apóstolos ficam ali assustados. E os varões dizem: por que vocês estão assustados? Olha que isso tudo é uma cena. Você lê e fica preso pela história. Esse Jesus que vocês estão vendo, essa é a cena 1. E você vai, dentro de um capítulo de Atos, é possível encontrar várias cenas. Fecha uma cena e abre uma outra cena. E o capítulo 1 tem mais de uma cena. Então, Atos em cenas daria mais de 28 capítulos, que são esses 28 capítulos de Atos. Porque dentro de um capítulo, por vezes, tem várias cenas.
que abre e fecha. Então é um projeto que está aí e que em algum momento, se for a vontade de Deus, quem sabe a gente não finaliza ele. Eu já quero ler já, pastor, esse daí. Pastor, eu vou fazer uma pergunta que ela tem ligação com outra obra do senhor, mas porque os assuntos se convergem. Qual é a importância da crítica textual na interpretação das narrativas e por que escolher um bom texto interfere direto na exegese? Ah, excelente pergunta. Meu último livro agora, já publicado pelas edições Bernard Johnson, é o Manuscritos do Novo Testamento. É uma introdução à manuscritologia e um estudo comparativo entre as versões Almeida Revista Corrigida e Nova Almeida Atualizada. A importância da crítica textual ou da manuscritologia é fundamental, porque se você parte de um texto bíblico para interpretar uma narrativa e a partir dessa interpretação fazer uma exposição e aplicação, se você parte de um texto bíblico que contém problemas, um texto problemático, e nós temos textos bíblicos problemáticos no sentido de versões bíblicas, né, que a palavra de Deus é problemática. Algumas versões bíblicas são problemáticas. E que versões bíblicas problemáticas são essas? As novas versões. A Nova Almeida Atualizada, a NVI, a NVT, a Bíblia na Linguagem de Hoje, e todas essas versões modernas são versões problemáticas e muito problemáticas. Porque a partir do texto grego, que o Novo Testamento, principalmente, que é o que eu trabalho, é traduzido a partir desse texto grego, esse texto grego tem problemas porque reproduz problemas dos manuscritos principais onde se baseia. Então, se eu tenho manuscritos gregos problemáticos, os problemas desses manuscritos gregos vão ser reproduzidos num texto grego problemático, e esse texto grego problemático terão os seus problemas reproduzidos nas versões que são traduzidas a partir desse texto grego. Então é uma cadeia de problemas que culmina nas versões modernas que utilizam esse texto grego específico, que é o Novo Testamento grego das Sociedades Bíblicas Unidas /SBB, que estão fundamentados principalmente nos textos alexandrinos e principalmente em dois códices, o Vaticano e o Sinaítico. O que acontece com o Códice Vaticano e Sinaítico? Eles omitem várias palavras, omitem versículos inteiros que encontram-se em nossas Bíblias. Então essas omissões desses códices aparecem e são reproduzidas no Novo Testamento grego e são colocadas entre colchetes ou já extraídas, como no caso da Nova NVI, são colocadas entre colchetes na Nova Almeida Atualizada, ou excluídas essas palavras e versículos da NVI, como foi feito na NVI. A Nova Almeida Atualizada, por exemplo, coloca entre colchetes, a Nova NVI exclui e só deixa praticamente dois textos entre colchetes e exclui os demais, que no Novo Testamento grego praticamente não aparecem, e ela só deixa entre colchetes, a NVI só deixa entre colchetes o que está praticamente entre colchetes duplos no Novo Testamento grego. No livro manuscrito do Novo Testamento você entende isso bem melhor. Então qual o problema? Para simplificar a minha fala, em se tratando de narrativa bíblica, os evangelhos são textos narrativos. O que é que o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico, que são manuscritos gregos alexandrinos, eles não contêm Marcos 16, 9 a 20, nem contém João, já usando a divisão por capítulos e versículos, João, capítulo 7, verso 53, último versículo de João 7, até João 8, verso 11, a perícope da mulher adúltera. Então, no Códice Sinaítico e Vaticano, esses textos não existem. Embora na maioria dos manuscritos gregos, grande maioria, eles estejam presentes. O Novo Testamento grego das Sociedades Bíblicas Unidas, por causa da tradição e do uso na igreja, pegou o final longo de Marcos, chamado final longo de Marcos, Marcos 16, 9 a 20, e a perícope da mulher adúltera, lá no final de João 7, e versículo 8, 1 a 11, e esse Novo Testamento colocou entre colchetes duplos, um colchete duplo no começo e no fim desse texto, e na sua apresentação escreve que esses colchetes duplos, nessas passagens longas, indica que esses textos não faziam parte dos originais.
Como é que isso ficou na Nova Almeida Atualizada e na NVI? Ficou entre colchetes, simples, mas, por exemplo, na apresentação da NAA, Nova Almeida Atualizada, fica claro, praticamente eles repetem o que está na apresentação do Novo Testamento grego, que aqueles textos entre colchetes, além desses, muitos outros, não faziam parte dos originais. Ora, e estamos falando de texto narrativo. Se, por exemplo, a história da mulher adúltera, diz assim, a história foi real, aconteceu, mas quando João escreveu o Evangelho, a história do encontro de Jesus com a mulher adúltera, lá, a perícope da mulher adúltera, não estava no Evangelho de João. Em algum momento, um copista introduziu no Evangelho de João, mas não faz parte do texto original. João não foi inspirado a colocar, a narrar no seu Evangelho aquele episódio. Ora, se eu pego uma versão moderna da Bíblia, que defende a ideia de que a perícope da mulher adúltera, as versões católicas modernas e evangélicas, todas partem desse pressuposto, de que aquela história não estava no original. Ora, se não estava, eu não vou poder usar aquela história para ensino e para pregação na igreja. Porque o que deve fundamentar a minha pregação e o meu ensino são os textos inspirados das Escrituras. Porque se fosse verdade o que não é, que aquela história não estava no Evangelho de João, e quem usa de forma consciente essas novas versões e mesmo assim utiliza o que ele acredita que não estava, seria a mesma coisa de eu pregar no livro de Macabeus. Uhum. E em qualquer outro livro apócrifo ou pseudepígrafo, porque nós não consideramos como inspirados. Então, o impacto da crítica textual é muito grande nesse sentido. Entender que um texto bíblico está ali e foi inspirado, o escritor da narrativa foi inspirado a colocá-lo ali na rua e escrever uma história factual, me dá uma base para a leitura, a interpretação, exposição e aplicação. Se eu acredito, eu pego uma Bíblia que me diz que aquilo não foi inspirado, não foi colocado ali pelo escritor bíblico, isso muda tudo. É incoerente e eu vejo toda essa questão como uma dúvida sobre Deus, porque é a mesma coisa de dizer que Deus não preservou a palavra dele, de que Deus errou. E plantar dúvida é a grande estratégia do diabo desde Gênesis. A primeira intervenção do diabo na história da humanidade é plantando uma dúvida sobre o que Deus disse. Ele planta a dúvida sobre o que Deus disse e ainda o homem e a mulher colocam a culpa do que aconteceu em Deus. Porque quando Deus pergunta o que foi que aconteceu, Adão fala, a mulher que me deste. Aí vira para a mulher, o que aconteceu? Foi a serpente que você fez. Então eles colocam os dois a culpa diretamente em Deus. É duvidar de Deus. Esse tipo de coisa. É seríssimo essa... E nós cremos que Deus não apenas inspirou as Escrituras, Ele inspirou e preservou. Então, para que você tenha uma confiança e uma certeza sobre isso que estamos falando, você adquire a análise narrativa e adquire o manuscritos do Novo Testamento, porque uma obra complementa a outra no sentido de fazer compreender essas questões e de dar segurança no uso. Quais as melhores versões da Bíblia? São as mais tradicionais ou antigas, a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Corrigida Fiel, o King James 1611, são as que eu recomendo. Não é que você não possa utilizar uma versão dessas modernas para comparação. Aqui e ali, elas traduzem melhor um tempo verbal, às vezes não, mas usar como comparação é interessante. Agora, a prioridade do uso para estudos pessoais e exposição bíblica, para o uso litúrgico, eu recomendo as versões mais tradicionais, as mais antigas. E pastor, a gente pode extrair teologia das narrativas? Esta é uma outra contribuição da análise narrativa como método hermenêutico. Dentro da análise feita por eruditos,
eles compreenderam que o contador da história, o narrador, ele, ao escrever a sua história, tinha sempre um objetivo a ser alcançado. Ou um objetivo filosófico, ou um objetivo ideológico, e, no nosso caso, uma intenção teológica. É nesse sentido que, por exemplo, quando nós lemos Lucas, quando nós lemos os evangelistas, Mateus tinha uma intenção teológica a escrever o seu evangelho. Marcos tinha uma intenção teológica, Lucas tinha uma intenção teológica, João tinha uma intenção teológica. E quando Lucas escreve Atos, ele tem também uma intenção ou intenções teológicas. O que significa isso? Significa que, enquanto o narrador escreve, ele quer passar uma mensagem. E ele ensina contando histórias, ou ele informa as suas convicções teológicas enquanto conta a história. Então, com as ferramentas da análise narrativa, é possível você ler os textos narrativos e perceber que mensagem teológica os escritores da Bíblia passam na medida em que eles contam a história. O que eles ensinam sobre Deus e sobre tudo o que envolve a vontade e o plano de Deus para as nossas vidas. Então, sim, é possível. E as narrativas são fontes também. Nesse sentido, Lucas não é apenas historiador. Lucas é historiador, Lucas é evangelista e Lucas é teólogo. O pastor Gunnar Berg que sempre fala isso, que Lucas é um historiador teólogo. Ele não é simplesmente um historiador. Ele tem essas intenções teológicas, como o senhor disse. Lucas e os demais evangelistas. Uhum. Pastor, para quem é esse livro? Quem vai se beneficiar da leitura dele? Todo crente. E até não crentes. Porque a Bíblia é o nosso pão diário. Ela não é um livro apenas utilizado com finalidades instrumentais, no sentido de ser utilizada só para interpretação, exposição, aplicação. É um livro também que nós utilizamos para a nossa própria edificação pessoal. É o que a gente chama da abordagem devocional e pessoal da Bíblia. Então, quando você estuda sobre a análise narrativa, você não vai apenas se beneficiar no sentido de enxergar melhor para ensinar melhor, entender melhor para ensinar melhor e aplicar melhor. Você com os conhecimentos dos princípios da análise narrativa, vai poder extrair para si mesmo verdades e ensinos que vai promover a sua própria edificação. Então, é para todos que amam a Bíblia de Deus e o Deus da Bíblia. Então fica aqui, meus irmãos, a nossa recomendação, a análise narrativa como um método hermenêutico. É importantíssimo para nós podermos entender, porque, como o pastor autor disse, 60% de toda a Bíblia é uma narrativa, e a Bíblia tem uma grande história, a história de Deus, então a gente precisa entender isso. Pastor, obrigado pelo seu tempo, obrigado por essa conversa, foi muito bom os esclarecimentos que o senhor deu. Eu espero que os irmãos possam ter compreendido e visto a importância do estudo do método hermenêutico. Amém. Deus abençoe a todos e espero em Deus que, de fato, o livro agregue conhecimento e que esse conhecimento produza edificação. Paz do Senhor, meus irmãos.